Olá, gente bonita do meu planetinha. Com alegria estamos novamente com você em mais um Pod Teles. Aqui você pode. E como sempre, nossa gratidão ao Polo Inovale, à Senda Digital Mídia e aos colaboradores, patrocinadores, incentivadores desta nossa iniciativa, que já tem trazido aqui tanta gente boa com tantos assuntos relevantes que haverão de fazer diferença. Alguns já estão com certeza na vida de um bocado de gente. Gente que não veio ao mundo a passeio, que sabe que tem uma missão, que sabe aproveitar as oportunidades. Então, nossos agradecimentos à Tecnoserve, a antiga JRC Informática, que agora é Tecnoserve, em Joaçaba. A Erva Mate, o melhor chimarrão do sul do mundo. A churrascaria e restaurante Sabor do Meio-Dia. A clínica odontológica Odontovida. A Cotramol Cooperativa dos Caminhoneiros. Nosso agradecimento a toda essa turma boa, maravilhosa que está com a gente. E é claro, a gente tem que cultivar os bons momentos da vida, celebrar, comemorar e bebemorar também, né? Aí entra também Irmãos Cancelli, distribuidor Kaiser e Coca-Cola para toda a nossa região. E antes de adentrarmos aqui ao assunto junto ao nosso convidado de hoje, me permitam uma saudação especial a novos amigos muito queridos da cidade de Alphaville, São Paulo, de onde eu tive a alegria de conhecer em Curitiba o trabalho bonito da Palestrante On, uma empresa do ramo que soma e acrescenta conhecimentos no campo da oratória, da palestra, da motivação. E eu tive a alegria de conhecer o Luciano, que é o representante em Curitiba, e depois os palestrantes e empreendedores deste negócio tão bonito, tão nobre, tão digno, que é o Palestrante On. Meu abraço ao Oséias, ao Schumann e ao Tiago e a todos que estiveram lá lado a lado comigo neste grande aprendizado. Um abraço para vocês, sucesso a todos nós, porque a gente tem que correr atrás, né? E falando nisso, tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Esse menino, me permitam dizer assim, chamá-lo assim, que ocupa hoje aqui a nossa cadeira altamente tecnológica da Tecnoserve. Eu falo sobre o empresário, o jovem empresário, o Rafael Patzlaff, que hoje me dá a alegria de uma prosa aqui, né? Muito bem-vindo, Rafa. Posso te chamar de Rafa? Com certeza. Tá acostumado, né? Com certeza. Tá. O Rafa é um empreendedor corajoso, mas que tem conteúdo. Uma coisa sem a outra não adianta, né? E quando ele não está trabalhando, produzindo, remando, ele está fazendo isso de novo, né? O momento de descanso para quem tem um grande objetivo é pouca coisa, né? Me fale sobre a sua empresa, que já tem inclusive um braço lá nos Estados Unidos da América, mas que nasceu de uma proposta. O bom fabricante é aquele que enxerga um problema e fala, eu sei resolver isso aqui. Eu tenho a peça certa para isso aqui. Seria mais ou menos por aí? O que é que iluminou lá na tua cabeça no momento de empreender nessa direção? É a empresa Odemi, equipamentos odontológicos e equipamentos médicos também. Tudo bem, Teles? Boa tarde, um prazer enorme rever o amigo. Sempre um prazer poder reencontrar e trocar algumas ideias contigo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre a minha empresa, né? Sobre o setor que nós trabalhamos, especial a área odontológica. Já são, inclusive agora sexta-feira a empresa completou 20 anos. 20 anos? 20 anos. Você tinha então... o quê? 2 anos de idade quando começou? Boa, obrigado. Comecei a empresa bem novo ainda, né, quando estava na universidade e assim, até conversando lá na empresa, esses 20 anos passaram tão rápidos, né, a gente não vê passar, mas eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não vê passar o tempo, né? Principalmente quando você acelera nessa direção, o exato, tempo... Então a gente acaba focando e se dedicando naquilo que nós gostamos, então foi uma caminhada legal, divertida e agora completamos no dia 22 de agosto 20 anos de história e... O começo foi no ambiente acadêmico, então? Isso, exatamente. Exatamente. Assim, para dar uma pincelada como surgiu a Odemi, né? Na época eu fazia faculdade aqui, Engenharia de Produção Mecânica, aqui no Campus 1, aqui embaixo
da Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNESC. E aí eu estava saindo, era lá pela metade da engenharia, eu estava saindo da sala às 11 horas da manhã, passando na frente do Xerox ali. E aí um professor me pegou pelo braço assim, disse, Rafael, tem um professor novo aqui da área odontológica, que veio lá da USP, um recém-doutor, está buscando um bolsista. Buscando um bolsista aí para ajudar nos laboratórios, ele quer fazer umas coisas diferentes, você não tem interesse? E aí, obviamente, na hora eu pensei assim, puxa, com certeza, né? E aí ele disse, talvez vai ter uma bolsa. Puxa, agora melhorou ainda mais o interesse. Com bolsa, né? melhor ainda. Com bolsa ainda ficou melhor o interesse. E aí eu disse, não, tenho total interesse. Então você vai lá na minha sala, me procura lá, que eu vou te mostrar o que você precisa fazer. E aí, no dia seguinte, hora marcada, eu fui até lá. E eu fui na sala dele, me mostrou algumas máquinas, alguns Podemos dispositivos. citar quem é esse... Eu prefiro deixar no ar assim para as pessoas descobrirem, mas o professor que... Depois eu vou até contar o nome do professor, Vamos lá. Quando chegar no momento certo da história. E aí eu fui até esse laboratório, mostrou algumas peças complexas e assim por diante. E ele disse, você consegue fazer isso aqui? E eu confesso para ti que eu não fazia ideia como fazer aquilo, sabe? Mas aquele momento, assim... Porém, pensou assim, olha, você precisa pagar a faculdade, né? A oportunidade de ter uma bolsa e fazer algo diferente é muito maior do que... puxa, damos um jeito, né? Aquela ideia, vamos dar um jeito de conseguir fazer isso. Dá para dizer que você tinha, digamos, uma certa consciência de que aquela resposta precisava ser a resposta adequada? E eu acredito que sim, naquele momento, porque se eu dissesse, olha, eu não consigo fazer, eu não teria a oportunidade. Jogaria tudo por terra. Isso, mas aí eu pensei assim, bom, não há nada que a gente não possa aprender a fazer, sabe? Com dedicação, correndo atrás, a gente consegue. E aí ele disse, puxa, se você consegue fazer, então vai falar com o professor lá, né? E aí ele disse, professor, marca com ele, tá aqui. Isso faz um certo tempo, isso foi em 2003, então não tinha WhatsApp, não tinha... as redes sociais, então eu disse, manda um e-mail para ele, marcamos um horário, encontramos aqui na frente da biblioteca, e aí eu conheci o professor Alessandro, que é um grande amigo meu, grande parceiro meu ainda hoje, a gente lá em 22 anos atrás. Isso, e aí ele... você quer ser o bolsista? Eu digo, e você é o professor? Eu digo, não, então tá bom, então vamos lá. Vamos se entender. E aí ele me entregou umas pecinhas de alumínio, que era para um teste de microtração, para testar estruturas dentárias, preciso que você comece a trabalhar fazendo isso aqui, já assim de cara, assim, já me entregou, e eu não fazia ideia como fazer aquilo, sabe? Eu digo, era assim, o tal do se vira nos 30. Se vira nos 30, eu menor... não sabia como começar aquilo, lógico, a engenharia me dava uma base, me dava um fundamento para isso, eu digo, mas como é que eu vou produzir isso aqui? Daí eu lembro que tinha um amigo, disse assim, eu mostrei para um colega de classe lá, ele disse assim, cara, isso aqui você vai aprender a fazer no Senai. Eu digo, você podia fazer Senai. Daí eu lembro que eu peguei o ônibus, fui para Luzerna, que lá o metal mecânico ainda é em Luzerna, né? Isso, é uma tradição forte, muito forte. Aí eu fui lá, conversei com... Não, coincidentemente estava abrindo curso técnico em mecânica. E daí eu disse, bom, então eu vou fazer a prova, né? Vestibular também, para entrar no curso técnico. E aí eu passei e comecei a fazer o técnico. Então fazia engenharia de manhã. Aí eu me dedicava ao laboratório à tarde e ia para Luzerna à noite, estudava até as 10 horas da noite lá fazendo o curso técnico. E aí eu fiz isso por 2, 3 anos, sabe? Até o final da faculdade. E daí lá eu aprendi essa técnica. Então, tendo o conhecimento universitário com a técnica... Não era uma coisa atropelada, você tinha um certo tempo para lidar com isso. Ou não isso aqui me traga em tantos dias. Não, eu não tinha tanto tempo, não. Não tinha tanto tempo, não. Eu tinha que dar um resultado num espaço de tempo. Eu diria assim, não é como uma empresa, obviamente, que você precisa dar da noite para o dia, mas, puxa, eu preciso em, sei lá, 1 ou 2 semanas, você precisa ter isso aqui, como fazer. Mas aí lá no Senai encontrei vários professores também que auxiliaram e acabaram por... Não, se isso faz assim, eu te ajudo, vem aqui. Então eu acabei acelerando o meu aprendizado lá justamente para poder cumprir com essas necessidades que tinham aqui desse professor no laboratório, né? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar dentro do laboratório de odontologia aqui em cima, no Campus 2, no UNESC, e trabalhando lá toda a tarde, ajudando os alunos, ajudando pesquisadores, eu comecei a bolar algumas soluções, a bolar algumas ideias de como resolver alguns problemas e como fazer alguns testes, como validar alguns materiais odontológicos. Então, trazia esse conhecimento, essa bagagem da mecânica, por um teste, por exemplo, de tração, cisalhamento e assim por diante, no qual você pega uma partícula do dente, você fratura ele para saber a resistência dele, do material e assim por diante.
Então eu comecei a trabalhar lá dentro e comecei a criar essas soluções. E aí nós colocávamos em prática essas soluções, eu ia lá no Senai, produzia, trazia, a gente testava, e aí o que acontecia? Dava certo, o pessoal começou a publicar isso, os resultados. Não do dispositivo em si, mas o resultado que ele entregava, da resistência do material, do método e assim por diante. E essas publicações começaram a ser aceitas em revistas, primeiro resumos, depois revistas nacionais, depois internacionais, e aí o pessoal começou a olhar aquilo, olha, eu nunca vi esse dispositivo de microshare, microcisalhamento de estrutura dentária. Quem que fez? Eu escrevia para o autor, que era o professor orientador. E ele dizia, não, esse aqui foi estagiário que fez aqui no laboratório, Rafael. Daí mandava um e-mail e ele pedia para mim. Ele foi digno e ético e disse, ó... Sim, exato, mim, sempre, Rafael sempre. Que criou. Isso, nós sempre trabalhamos em equipe. Que legal. E a ciência, a beleza dela é isso, né? Nós conseguimos trabalhar em equipe, várias pessoas envolvidas e a gente... Cada um tem o seu valor. Todos têm seu valor e é aí que a gente cresce, né? Quando a gente está com mais pessoas, a gente cresce mais rápido e melhor. E ele começou a passar e eu disse, você faz um para mim também? E aí eu comecei a fabricar e mandar. Que tipo de material nós estamos falando? Nós estamos falando de materiais, dispositivos, acessórios para teste de materiais odontológicos. Tá, aqui para o leigo não é nada simples. Exato. Então, assim, tentando explicar de uma maneira bem simples, se você já foi no dentista, você fez uma restauração, por exemplo, ele fez uma obturação para tirar uma cárie, alguma coisa assim, o que ele vai fazer lá, né? Ele faz aquele buraquinho usando uma broca, aí ele passa um ácido, passa um adesivo e depois cola uma resina. E depois ele moda para deixar teu dente bonitinho de novo. Arrumadinho. Então, esse adesivo, essa resina, é um material odontológico. Ele precisa ser testado e validado para saber se ele é de boa qualidade antes de entrar no mercado. Então, naquela época, esse primeiro produto era justamente para testar essa adesão. Ah, tá. É o material que vai testar aquele produto. Exatamente. É um dispositivo, um acessório que testa. Então, me permita, é testado. Mas quem é que testa? Testa como? Testa com que tipo de dispositivo? Isso, exatamente. Então, hoje, a minha empresa, dando uma pincelada, nós fazemos isso. Nós auxiliamos cientistas, pesquisadores, seja na indústria ou na universidade, a testarem e validarem materiais odontológicos antes de chegar no consultório. Né? Antes de chegar na mão do dentista e ele utilizar, né? Então, me coloco no lugar de muita gente que está assistindo a gente, que também já admirava, achava legal, mas também não entendia. Né? Agora clareou. E é o próprio pai da criança falando, né? Isso é muito legal. Isso. Tá, prossiga, por favor. E aí nós começamos a desenvolver esses materiais, e aí, puxa, eu quero produzir, você faz um para mim também, aí eu comecei a fazer esses dispositivos e enviar. Enviei para São Paulo, enviei para o Rio Grande do Sul, enfim, vários professores e assim por diante. E aí quando eu estava prestes a me formar, vinha aquela decisão, né? Puxa, eu olhei para aquilo e digo, será que mais alguém talvez não vai se interessar por isso e estaria disposto a pagar para ter um dispositivo desse? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? Falei lá com o seu Valdir, eu disse, olha, bem no final da faculdade tinha propostas interessantes de trabalho, e eu disse assim, olha, pá, o negócio é o seguinte, eu estou pensando em abrir uma empresa que trabalha com equipamentos, dispositivos, soluções para testes de materiais odontológicos e validação, e eu expliquei para ele um tempão, e ele olhou para mim assim e disse assim, olha, eu não entendi nada do que você falou, mas... Bem-vindo ao clube. Eu não entendi nada do que você falou. Dele, o alemão que eu conheço bem, Valdir Patslav. Um abraço para ele e a dona Mari. Mas ele diz assim, ó, se você quer fazer isso, vai lá e faz. Porque, ó, se der tudo errado, você tem um lugar para dormir, você tem onde comer, então... E ali vem um primeiro aprendizado, né? O melhor momento para você tentar algo novo é quando não se tem nada a perder. Opa! Tá? Então, puxa, vai lá, mete a cara, tenta fazer. E uma coisa engraçada é que ele queria muito que eu fizesse concurso público, né? Eu cheguei até a fazer um concurso público do Banco do Brasil, mas eu não me via fazendo aquilo, sabe? Era mais para atender, então, uma obediência. Quando ele vê esse podcast, ele vai lembrar disso. Era mais uma obediência ao pai. Disse, não, mas vai lá fazer. Eu digo, não, tudo bem, mas eu vou, então eu vou lá fazer. Pai é pai. E aí eu acabei dizendo, não, vou empreender. E aí eu dei, não sei se eu posso dizer que eu dei muita sorte, que na época eu estava abrindo uma incubadora aqui na UNESC, que se chamava Tecnovale. Me lembro da Tecnovale. E aí tinha uma proposta lá, diz assim, olha, se você tem uma ideia e você acha que você vai ganhar bastante dinheiro com essa ideia,
né? E todo empreendedor, quando começa a empreender, você acha, puxa, em 2 anos eu vou me aposentar, né? Leve engano, né? Ele disse, ó, vem, apresenta teu projeto aqui, o teu projeto precisa ser inovador, diferente, né? Você tem que montar um plano de trabalho e coisa e tal. Eu digo, bom, projeto inovador, diferente, eu acho que eu tenho um monte, né? Tinha uma pilha de dispositivos que eu tinha desenvolvido na graduação. Ah, você não ficou com um, Não, mas dezenas deles. mas aquele abriu as Primeira portas. patente eu também fiz quando estava na graduação, primeiro pedido de patente nosso, que a gente fez foi durante a graduação, junto com os professores, o Alessandro e a Alessandra. Me permita, eu vou te emprestar essa caneta para você não mexer no fio. É? Ah, tá. Senão Eu vai- tenho essa ele vai- mania de ele vai ficar... fazer- então vai eu vou fazer fazer barulho assim, ó. Não, mas fica à vontade. O importante E é aí, você estar bem. não, tranquilo. E aí eu tava, aí foi um período também que a gente fez o primeiro pedido de patente. Aí quando cheguei no final da graduação e esses vários desenvolvimentos, aí surgiu o incubador, disse, pum, se eu tenho vários projetos, vou apresentar esse projeto lá. E aí eu lembro que eu coloquei, submeti uma das ideias, eu não lembro bem qual que era, acho que foi um dispositivo de flexão 3 pontos na época, né? E uma coisa que sempre me incomodou nessa área científica que nós trabalhamos é de que para pesquisar, para desenvolver pesquisas de alto impacto, só haviam produtos importados e era muito caro pesquisar. Então, quando eu saí da universidade, eu sei que durante esse período que eu estava na graduação, eu fiz alguns orçamentos e queria ter alguns equipamentos. Eu disse, mas isso aqui é muito caro, como é que nós vamos trabalhar a ciência, desenvolver a ciência, se tem que investir tanto assim, sabe? Então, eu queria desenvolver uma empresa que pudesse ter produtos de alto valor agregado com preço justo e que pudesse chegar, tornar passível de que toda universidade, indiferente do poder aquisitivo dela, pudesse pesquisar, sabe? Pudesse desenvolver novos produtos e avançar. Porque a ciência e a tecnologia é fundamental para qualquer país, né? Para o crescimento, Com certeza. a tecnologia, a inovação. Então, isso era uma coisa que me incomodava. E aí, esse foi um dos pilares também que balizaram essa ideia. Eu vou ter uma empresa. Não efetivamente só para vender aquilo que eu havia desenvolvido, mas, puxa, vamos criar algo para que a gente possa ajudar, de fato, a odontologia a crescer e se desenvolver, né, com produtos bons, nacionais e assim por diante. Um facilitador viável, né? Isso. Porque às vezes o sonho vai para o campo do impossível devido aos custos. Exatamente. Então, e aí eu apresentei esse projeto, aprovou, na época tinha uma banca e, puxa, daí eu cheguei lá assim, eu tava naquele mar azul, né, porque eu ganhei uma sala, ganhei um computador, tinha até uma secretária que atendia o telefone, né, e mesa de reunião, então eu achei aquilo fantástico. E Aquele ambiente de empresário. Isso, né, então Legal. não tinha nada num dia e no outro dia eu tinha tudo, né, cheguei lá, agora tô, como é que a gente brinca aqui na região, né, tô de pé na patrola. Tô de sei pé se você na tá assistindo, não patrolinha. conhece, esse é um termo muito comum aqui no Santa Catarina. E aí lá, nesse tempo que eu fiquei ali aproximadamente um ano e meio, eu acabei desenvolvendo inúmeras soluções. Inúmeros produtos que até hoje eu vendo e coisa e tal, foram desenvolvidos nessa época. Por quê? Porque eu dediquei, imagina, eu saí da universidade, saí do curso técnico, era 24 horas por dia criando. Você tava com a cabeça, tava com um fervendo, aquecimento assim, fantástico. Sabe? Fervendo. Tanto que eu vendi muito pouco nesses primeiros, até para entender, né? Veja, você sai da engenharia, né? O engenheiro ele é muito preciso, assim, quando você entra num ambiente de negócios, você tem que ser um pouco mais flexível, tem que ter network, relacionamento, coisas que eu não tinha nada naquela época, então eu tinha que aprender tudo isso, sabe? E aí eu fiquei lá desenvolvendo esses produtos, essas soluções, aprimorando e começando a tentar contatos para conseguir vender isso. E obviamente que vendi muito pouco nesses primeiros estágios, até aprender e coisa e tal. Porque uma coisa é quando você está na universidade, na graduação, com um produto, o pessoal te liga, não. Outra coisa é você tentar vender algo. Não, agora que eu vou pagar, né, qual que é o valor que Qual isso é o real interesse? Exato, qual é o real valor disso que você está fazendo? É ali que você descobre, né? Então eu disse, não, mas isso é muito caro para isso que você está me entregando. Então vamos melhorar, vamos aprimorar e assim por diante. Então esse foi o start na época era chamada Patslav Biotechnology, o nome da empresa. E aí, Chique. Era chique, mas já de imediato tivemos vários problemas, porque quando atendi o telefone, as pessoas, mas soletra para mim. Toda vez tinha que ficar soletrando sobrenome. Era um complicador desnecessário, né? E aí, como nós tínhamos contatos aí no Brasil inteiro, as pessoas tinham dificuldade nós aqui que temos um perfil mais alemoada, italiano é mais comum, Schlindwein. Sim. Esses sobrenomes difíceis. Bastante consoante e pouca vogal. Exato. E aí, europeu. quando já vai para São Paulo, já vai para outras regiões, já tem mais dificuldade em entender. E aí tinha que ficar soletrando. Não, tem que mudar o nome.
E aí, na época, eu contratei uma empresa para criar o nome e a logomarca. E aí, no fim, puxa, é difícil achar um nome para essa tua empresa. Então, deixa que eu vou criar. Aí eu comecei a criar anagramas e fazer símbolos e coisa e tal. E aí eu juntei odontologia, engenharias e medicina. O OD de odontologia, o E de engenharias e o ME de medicina. Ficou ODEME. ODM. Ou odontologia e engenharia mecânica, que era a minha formação. Uhum. Então foi daí que surgiu Que o lá, ODM. lá foi o engenheiro de novo com as suas engrenagens. E aí eu disse assim, ó, é esse o nome que eu quero. Criei um símbolo. Aí eles, né, criaram Legal, muito legal. bem a logomarca que nós temos até hoje. Muito oportuno, né? E importante ouvir tudo isso, e eu queria rebuscar um pouquinho aqui com o Rafael Patslav. A que você atribui a essência desta vocação, tá? Desta aptidão para esse universo? Porque o pai é empresário, tem oficina mecânica de conserto de automóveis, ou seja, lida com engrenagem, com reparo e tal. Pode ter uma ligação naquele ambiente ali de peça que combina com a outra, Sim. porque me permita um outro detalhe. Nós temos aqui na região onde moramos, Joaçaba, Santa Catarina, uma predominância de etnias italiano e alemão, né? Vocês são da etnia do alemão. E dessas duas etnias, eu vejo dois perfis que se encaixam. O italiano, ele é mais focado na produção de alimento e no beneficiamento do alimento, né? Do subproduto e tal. E o alemão faz a máquina que possibilita que essas coisas aconteçam. Um produz, o outro inventa a engenhoca que vai fazer aquilo chegar ao objetivo desejado. Né? Onde é que encaixa a tua vocação nesse universo? Essa é uma pergunta bastante interessante, Teles. Eu acredito, assim, eu sempre fui muito inventor quando criança, sabe? Ah, sempre já vem. fui, e assim, eu sempre tive muita liberdade para brincando explodir as coisas, sabe? Então eu era o cara que desmontava carrinho para ver como é que funcionava, tentava de um carrinho fazer um helicóptero e sabe? Então, e sempre quando tinha alguma ideia, E havia permissão. havia permissão. Meu pai tinha uma casinha de ferramentas e eu vivia naquela casinha de ferramentas, serrando madeira, construindo viveiro para a criação das codornas que eu tinha lá em casa. Eu inventava de tudo, sabe? E aí quando faltava alguma coisa, ó, pai, o negócio é o seguinte, preciso fazer isso aqui, tive essa ideia, ele ia lá e dava um jeito, ó, tá aqui então. O que você precisa? Precisa madeira? Vamos lá. Pegava e trazia madeira. Precisa, sabe? Então tive esse ambiente propício e tive esse... Talvez a palavra não seja incentivo, mas olha, se você quer criar, vai lá, então cria. Né? Vai lá, inventa. Com certeza. Né? Eu diria essa permissão inteligente. Ele estava enxergando um potencial. Então, tipo, tinha essa liberdade de criar e fazer, mesmo martelando os dedos de vez em quando, cortando, fazendo um taio na mão, né? E inventava as coisas. Então, eu acredito que um pouco venha disso, sabe? Um pouco não, acho que muito vem disso. Então, quando eu me via criança, quando eu cresci, eu disse assim, cara, eu preciso ser um inventor, sabe? Então, tinha os caras que queriam ser jogador de futebol, diziam assim, não, eu quero inventar coisas... talvez ser um astronauta, mas eu acho que eu vou inventar coisas. Agora eu não sei o que eu vou inventar. Quem sabe sirva ao astronauta, né? Então... E esse ambiente infantil dos sonhos, intenções, das opções que se apresentam na tela da vida, né? Certamente você furou essa membrana, assim. É muito comum a gente ter uma grande quantidade de pessoas com sonhos semelhantes, com influências que levam a gente naquela direção. Você agiu fora da curva. Talvez, não sei dizer. Não com essa intenção. Não com essa intenção. Assim, ó, eu sou muito incomodado. Eu preciso saber como as coisas funcionam e eu preciso tentar fazer as coisas antes que alguém me diga que não dá. Tá, e você é músico também. Aprendeu música? Sou violinista. Não sou violinista, mas toco violino. Toca violino e também ensina. Que era um sonho de criança também. Tá, e que também é complexo. Que também é complexo, né? Também. Eu diria assim, ó, Teles, mesmo para se fazer bem feito algo sempre é complexo. Então você vai tocar um violão, nós até estávamos conversando sobre oratória, para ter uma boa oratória. Como a tua, é muito tempo de trabalho, não é uma hora para outra, é muita dedicação, né? Então, é muito esforço e persistência. Então, acredito que um pouco venha disso, né? Assim, essa incomodação em querer ver as coisas, por que não dá certo? Tanto que quando eu abri empresa, quando eu disse assim, ó, eu cheguei para um professor,
Ela disse assim, professor, eu tô pensando em fazer uma coisa disso. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te passar esse contato, você vai embora para Florianópolis. Eu disse, mas por que você vai embora para Florianópolis? Por que eu tenho que ir embora? Não, porque é lá que as coisas dão certo. E aquilo me incomodou de um jeito. Aqui é tipo assim, não me diga que não dá, sabe? Bateu o pezinho, eu sou diz assim, não, mas por que lá que dá certo? E no fim eu mandei, escrevi um e-mail para eles, olha, me disseram que tu é o cara que vai me ajudar e coisa e tal. Ele nunca respondeu esse e-mail. Nunca, ele nunca me respondeu. Apenas vá. Não, essa pessoa, o contato lá, nunca me respondeu. Pois é. Então, bom, se ele não me respondeu, então é que ele não me quer lá. Então, agora eu vou fazer dar certo aqui. E aí tem aquela questão assim que, puxa, seu ambiente não está do jeito bom agora, então mude ele para ser bom do jeito que você quer. Né? Então, por isso que dá para terceirizar a Por solução. isso que nesses 20 anos eu gastei muita energia, a nossa empresa gastou energia em ajudar a disseminar a cultura da inovação, ajudar na criação das incubadoras, como ajudamos em Luzerna, Centro de Inovação. Aí você passou por outro lado do balcão. Você foi para o Polo de Inovação de Luzerna, né, que se chama... A Incubadora Tecnológica de Luzerna. Incubadora Tecnológica de Luzerna, e lá você assumiu direção, assumiu responsabilidades. Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? Quando eu estava aqui na incubadora da universidade, chegou num belo dia, a incubadora fechou. Por razões, enfim, não sei o que aconteceu na época, e aí eu tinha tudo num dia, no outro não tinha nada. Eu saí com uma pasta AZ e um DVD que eu salvei os dados que eu tinha no computador, e mais nada. Então, eu descia Getúlio Vargas a pé, porque não tinha carro, nada, digo, agora eu vou fazer o quê, né? E aí instalei a empresa num lugar mais óbvio para se ter uma empresa de tecnologia, que foi no meu quarto, né? Para dentro de casa. Para dentro de casa. Digo, bom, começar aqui a trabalhar no meu quarto. Aí depois, obviamente que não dava para receber as pessoas no meu quarto, em casa. E aí acabei instalando na garagem do prédio, onde tem a oficina ali do meu pai. Fiquei um tempo trabalhando lá. E aí depois digo, cara, não posso receber as pessoas aqui na garagem. O contato era inevitável. O contato Tinha era inevitável. que conversar. E aí eu acabei instalando a empresa no centro de Joaçaba, consegui uma sala ali, e acabei me instalando ali. E foi um momento bem interessante, até que o prefeito de Luzerna na época, que era o Fiorin, ele disse assim, me disseram que você entende esse negócio de tecnologia, de inovação, nós queremos montar um projeto bonito aqui em Luzerna, puxa, você não quer vir para cá e instalar a tua empresa? E eu cheguei lá e disse, olha, você vai receber uma sala, lembra aquela mesma história? E o telefone, que eu disse, não, eu gosto, tenho um projeto, o que precisa fazer? Não, você tem que apresentar um projeto. E aí eu acabei me instalando lá em Luzerna, incubadora, e eles precisavam de um gestor, e como eu tinha estudado demais sobre isso, e era uma coisa que eu gostava demais, eu assumi esse desafio de ser o primeiro gestor da primeira incubadora pública de Santa Catarina. E na época foi bem gratificante, eu acabava trabalhando a minha empresa e cuidando da incubadora, desenvolvendo projetos, e foi um período muito bom que consolidou a incubadora, né, que tornou ela conhecida em todo o estado e até no Brasil. A gente foi representar ela num evento da Amprotec, foi feito estudos na época também, puxa, como é que dá certo a incubadora, né? Então a gente acabou criando um modelo bem legal. E aí eu me instalei lá, e lá que assim a gente acabou consolidando, ganhando alguns projetos de captação para desenvolver produtos, sempre tivemos esse viés. E aí em 2016 que nós fomos para o Distrito Industrial de Luzerna, que nós estamos instalados até hoje. E aí eu preciso exaltar aqui a figura do meu amigo Nori. Eu carinhosamente o chamo de Nori. O ex-prefeito de Luzerna, Norival Fiorin, porque eu tenho grande apreço, amizade com ele, com a família. E que bom saber que, entre outras coisas, né, tem esse legado, tem um detalhe que frutificou. Eu não estou falando aqui no campo político, eu imagino como pessoa, porque o tempo passa para todo mundo, né? E aí, no caso, esse trabalho lá em Luzerna frutificou, né? A sua coordenação foi importante, porque você não era um curioso, você era um sonhador com os sonhos em prática, né? Não, exatamente. Assim, a gente cita alguns nomes na caminhada, mas foram vários, né? Tem várias pessoas e é sempre assim, a inovação ela é construída a muitas mãos, né? Então, nós tivemos a felicidade de encontrar muitas pessoas nesse caminho até aqui e poder compartilhar ideias. E hoje ver assim, eu digo assim, antigamente, quando nós começamos, nós sabíamos exatamente tudo o que estava acontecendo, sabe? Quando abriu uma empresa que tinha um viés de inovação, a gente sabia. Hoje é um caos caos positivo. Por quê? Porque você não tem mais como saber. E eu sempre digo assim, o dia que for um caos, é que a sociedade entendeu, sabe? Eu acredito que esse dia, se
Se não chegou, está chegando. Porque hoje pipoca inovação, você nem sabe onde está começando. A informação estava restrita a pequenos nichos. Exato, né? Exato. E aí a gente se instalou lá e acabou indo para o Distrito Industrial, onde nós estamos instalados até hoje. E, enfim, desenvolvemos nossos produtos aí vendemos para inúmeros clientes. Pois é, aí para nós, moradores aqui próximos, saltou aos olhos quando veio a notícia de alguma coisa fora do país, né? O Rafael, o filho do Valdir, às vezes, o Rafael Patilábio, o Rafael da Odeme, o Rafael da orquestra lá, da Igreja Luterana, o violinista, das muitas maneiras, professor do teatro, né? Professor de música no teatro, das muitas maneiras que você é carinhosamente conhecido e chamado em Joaçaba. E aí, mas como assim? O que está fazendo aonde? Estados Unidos? Como assim? Então eu queria ouvir de você mesmo como é que foi essa internacionalização daquele embrião lá da UNOESC. Legal, essa é uma excelente pergunta, Teles, uma excelente pergunta. O que acontece? O mercado da pesquisa científica no Brasil ele oscila muito, porque ele depende muito de financiamento público, de investimento público, tá? Seja nas esferas municipal, estadual e principalmente nacional. Então a nossa empresa ela vivia em altos e baixos, sabe? Então entrava um governo, se cortava recursos para depois 2, 3 anos ver o que ia fazer. E isso sempre aconteceu, não entrando em viés, ideologia, nada, sempre foi assim. Diferente qual governo está entrando, saindo, sempre há uma oscilação de mercado. E aí desde o início da empresa, desde os 6 meses de empresa, nós nos tornamos exportadores. Porque aquilo que nós estávamos fazendo era algo não só novo a nível nacional, era novo a nível internacional. Então, o pesquisador, quando ele lia esse artigo, que ele saía em inglês, primeiro saía em inglês, depois em português. Ah, mas eu também quero isso aqui para mim. E aí ele começou a entrar em contato também quando eu tinha empresa. Depois já de 6 meses, com 6 meses eu mandei para o Kuwait. A primeira exportação foi para o Kuwait com 6 meses de empresa. E aquilo me chamou a atenção. Puxa, será que eu não tenho algo que possa ser expandido para outros países, mas de uma forma muito singela, assim, sem, vamos dominar o mundo naquela época, não. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a pensar, puxa, por que não? Por que não? E aí em 2013, eu digo, olha, qual que é o país mais desenvolvido em termos de comércio e coisa tal? Os Estados Unidos. Eu digo, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu não tinha um pila para ir para os Estados Unidos, né? Porque a empresa tinha... Cara e a coragem, literalmente. Tinha sido uns anos difíceis e coisa e tal. E aí eu agendei uma viagem para os Estados Unidos, ficar 30 dias lá. E aí na primeira ida não deu, porque deu problema com uma máquina nossa, e que inclusive quase quebrou a empresa. Daí na segunda eu não fui de novo. Aí eu disse, vou na terceira vez, remarquei pela terceira vez, agora eu vou. E fui para os Estados Unidos, não fui na região mais propícia a conhecer a cultura americana, que foi Nova York. Que a Nova York é bastante etnias, né? Então você acaba vendo menos americano, às vezes mais brasileiro. É uma grande mistura. Exato. Mas aí quando eu fui para lá, aquilo me abriu, assim, a mente, sabe? Quando eu fui para fora, eu digo, gente, há um mundo lindo aqui fora para ser descoberto, sabe? E eu disse, eu vou ter uma empresa nos Estados Unidos. Se sentiu saindo da caverna. Eu digo, eu vou ter uma empresa nos Estados Unidos. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou. E aí eu comecei a trabalhar no planejamento. E aí eu acredito, assim, que as coisas surgem quando você está pronto. Sabe, às vezes você está fazendo algo, você mentaliza aquilo, eu não sei como vou resolver. E aí o governo do estado, junto com o Sebrae, lançou um edital, diz assim, olha, se você tem uma boa ideia, um bom projeto, nós vamos ajudar você a abrir uma empresa nos Estados Unidos. Ah, não. Eu digo, não, né? Você está brincando comigo. Aí veio um amigo meu, o Zago. Tem alguém lendo a minha mente aí. O Zago disse, Rafael, esse aqui é o projeto para você estava falando comigo esses dias, tá aqui, ó. Eu digo, não é possível. Eu peguei aquilo lá, eu li aquele, não. Eu vou para lá, vai dar certo esse troço. Agora ninguém me segura. Aí passei na primeira fase, eram 460, 500 empresas. Passei na segunda, nós passamos em segundo do estado. Oi. Fizemos a entrevista e fomos para lá. E aí nós ganhamos uma empresa. Tá, você ganha a empresa, o que você faz agora? Faz ela acontecer, a parte mais fácil tinha ganhado, na verdade. Eu só descobri que era a parte mais fácil depois de uns 3, 4 anos, né? Porque aí, agora você tem a empresa, tem que fazer tocar o negócio, agora como é que você faz? Aí é toda uma cultura diferente, todo um modelo diferente de fazer negócio. E aí a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos, acerta aqui, erra ali. Uma coisa é o técnico, né? O engenheiro, o criador, o inventor.
Outra Sim, coisa é o empresário. isso, Você teve que, exatamente. ao longo do caminho, o caminhão rodando e você trocando pneu, Isso. aprendendo na prática. Então foi exatamente, aí fomos aprendendo com os próprios americanos, né, a receptividade foi muito positiva, muito, muito positiva Que mesmo, legal. assim a empresa completou 10 anos agora lá, estamos instalados lá em Deerfield Beach, na Flórida, então, puxa, 10 anos já de caminhada, uma empresa lá é algo bastante positivo, né, até a visão do americano já mudou com relação a nós e coisa e tal, então foi bem positivo, e ali que nós acabamos aprendendo a internacionalizar, tá? Então houve de início uma natural desconfiança do americano para o brasileiro em si. Não, assim, não, até que não, assim, sabe? Eu acredito que a palavra correta não é desconfiança, mas é quando se trabalha no mercado externo, o mercado externo, o país desenvolvido, ele não aceita qualquer coisa, sabe? A qualidade não é um O diferencial. crivo é pesado. Eu sempre digo assim, se você vai numa loja que está em promoção aqui, o que que ele põe em promoção geralmente? É aquilo que está ruim, que não vendeu, está estragado, ou foi. Lá não. Precisa A de espaço. promoção é algo bom, que eles fazem de algo bom. Então eu sempre digo assim, que a qualidade no Brasil ainda é um diferencial. Lá fora é o mínimo que você tem que ter para poder entrar no mercado. Seja europeu. Aqui tem um ditado, né? Se não tem competência, não se estabeleça. Porém, na prática, é lá fora que isso acontece. Exatamente. Então, lógico, nós nunca vendemos um produto de baixa qualidade. Nunca. Sempre focamos no melhor. Mas lá fora o grau de exigência, certificação, normativas assim, é superior quando a gente compara ao mercado nacional, né? Até porque você está longe, como é que você vai dar garantia de uma máquina lá na Alemanha, por exemplo? Você não tem uma instalação lá, um técnico para dar garantia. Então você tem que fazer equipamentos melhores, mais robustos, e então isso melhorou o nosso portfólio de produtos. Nós melhoramos e evoluímos nessa parte também para garantir que o nosso produto fosse melhor, estivesse sendo exportado. Tá, então a ODM tem produção aqui no Brasil e tem só negociação lá nos Estados Unidos ou tem produção lá também? Lá nos Estados Unidos nós temos a parte de negociação e temos também algumas representações de algumas marcas americanas que nós temos lá, que nós distribuímos aqui para a América Latina e às vezes enviamos para a Europa também. Mas o Então, principal ainda é negociações lá e armazém, né? Armazenagem. assim, o caminho para você chegar ao cliente lá na ponta, que Isso, é exato. aí pelo mundo. Para Exatamente. quais países você já exportou? Hoje nós estamos em 32 países. A nossa meta é chegar a 40 países até o final do ano que vem. Então, praticamente, alguns exemplos. Vamos pensar a América Latina todos. Aí nós temos Canadá, temos Alemanha, Holanda, Japão, China, Inglaterra, enfim, Austrália. São hoje já 32. E temos possibilidades ainda de chegar e temos a meta de chegar a 40 países, né? Até o final do ano que vem. Per capita, você tem informação de qual país é o seu maior comprador? Hoje o nosso maior comprador é os Estados Unidos. O próprio Acima Estados do Unidos. Brasil ainda. Hoje nós vendemos mais lá do que aqui dentro do Brasil. E fora o americano? Fora o americano, hoje nós temos Inglaterra, China e Canadá. Inglaterra, Ou China e seja, são Canadá. mercados gigantescos, né? Isso, são mercados muito bons nessa área da pesquisa científica e tecnológica. Lógico, tem mercados ainda que nós não entramos na Europa como um todo, né? A própria França, a Bélgica e assim por diante. Mas ainda estamos trabalhando nisso, né? Mas temos também na Ásia, no Oriente Médio, Arábia Saudita, Índia, nós estamos também abrindo mercado na Índia. Então há um mundo a ser explorado, lógico, vamos um passo de cada vez, né? Bem, nessa terrinha de Santos Dumont aqui, né, nós temos outros gigantes da invenção aí. E quando a gente começou a conversa, me ocorreu uma pergunta que eu vou fazer agora. Você conhece aquele personagem de gibi, o Professor Pardal? Ah, conheço, conheço, eu li sobre Então, o Pardal. eu me lembro de quando criança ler Professor Pardal e sonhar junto, né? Uhum. Com aquelas invencionices, com aquele cara que era quase um MacGyver da época Sim. também, né? Ou seja, de uma coisa você fazer outra, você encontrar uma solução. Então, é uma vocação muito bonita isso, né? E no teu caso, ela tem um cunho altruísta, porque não é só fazer um produto para vender e lucrar. Você tem um produto que é solução para alguém que tem um problemão para resolver,
né, para chegar numa qualidade melhor, entregar um produto de fato de qualidade, né? É muito bonito isso, essa vocação. Exatamente, isso é propósito, né? Eu sempre digo Propósito. assim, quando eu estava na incubadora, e a gente até mentora algumas startups, eu digo assim, puxa, qual que é o teu propósito? Não basta apenas querer criar um copo. Não, eu quero criar um copo. Eu vou criar um copo e sair vendendo copo. Não, beleza, tudo bem. Mas quando você tem um propósito por trás, o empreendedorismo, eu digo assim, a tarefa de inovar e empreender é certamente difícil, mas doce também é a sua recompensa. Né? E essa recompensa ela é melhor quando você tem um propósito, quando você consegue chegar e dizer, puxa, o dinheiro, o resultado, ele é importante, claro, sem dúvida. Né? A empresa precisa ter resultado para se manter. Mas aquilo que você consegue fazer com a criatividade, com a inovação, mudando a vida das pessoas, mudando a odontologia, dando pelo menos uma contribuição para que, enfim, quando você vai no dentista ter um material melhor, eu diria assim, hoje 99% dos consultórios do Brasil tem algum material desenvolvido com as nossas máquinas. Nossa, que legal. Tá? Praticamente todas as grandes companhias do Brasil são nossos clientes. E agora as maiores companhias também aí, mundo afora, também são nossos clientes. Para quê? Para que chegue um material de qualidade, uma pasta de dente de qualidade, uma resina que você vai pôr e nunca vai precisar refazer ela, sabe? Então é essa a contribuição que nós estamos dando para a sociedade, para a odontologia, transformando a vida das pessoas. Lógico, nós não somos o material odontológico, mas nós estamos ali na base da ciência, ajudando a base da ciência Naquilo da que assegura que descoberta. aquele material será bom. Isso, e no própria descoberta, né? Então a gente ajuda muitos projetos de desenvolvimento de novos produtos, de novas técnicas, de novas tecnologias e assim por diante. Quando você iniciou, você tinha em mente um determinado produto? Aliás, veio daquela demanda que o professor lhe apresentou, né? Isso, exatamente. Aquilo ali, você já tinha vocação e tal, mas aquilo foi uma provocação bombástica. Teles, se eu disser para ti assim que eu não tinha nada assim, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou vender só isso. Eu não tinha, Ainda sabe? não tinha um Eu não foco tinha, eu definido. sabia que eu ia trabalhar nisso e eu ia desenvolver produtos para ajudar cientistas, mas qual que seria eu não sabia. Então o que acontece? Eu gostava Aí, muito. uma conspiração do além, falou, Não, tem um candidato ali. o que acontece? Quando você se propõe a resolver um problema de alguém, essas pessoas se procuram. Não, eu vou procurar quem? Bate uma afinidade, né? Isso, então o que acontecia? Eu dizia assim, olha, surgiu um problema, Teres, no teu laboratório, lembra de mim. Era basicamente isso que eu fazia. Então eu ia nos eventos, eu lembro que eu ia num evento lá em São Paulo, em Águas de Lindóia, que era o maior evento de odontologia. Então eu pegava 15 horas de ônibus até São Paulo, chegava lá, esperava mais uma hora e meia, duas, depois mais 3 horas e meia de ônibus para chegar nesse evento. Nossa. E aí eu ia passando, tinha os pôster que ia apresentando e ia conversando com o pessoal. Ah, como é que você fez isso aqui? Puxa, se tiver algum problema, você me ligue. Se você não souber como resolver alguma coisa, me ligue. Se ninguém mais resolveu, me ligue. Caramba. Era nesse sentido. E aí o que acontecia? A pessoa olhava, puxa, mas será que tem condições de fazer esse copo quadrado, só dando como exemplo? Sim, sim. Ah, mas quem que poderia me responder? Vamos ligar para aquele guri lá que me entregou o cartão. Aquele peitudo. E aí ele me ligava e dizia assim, ó, Rafael, eu queria fazer um dispositivo para, sei lá, uma plataforma para usinar dente. Será que não dá para fazer? Aí eu, puxa, gastava energia. Não, dá para fazer sim, custa tanto. E aí eu comecei a fazer isso e esses problemas começaram a se tornar os produtos da empresa. Então, essa solução que eu dava, mas assim, não, eu te dou a solução, tu paga o custo para mim e eu vou tornar isso um produto da minha empresa. Não, beleza, tá ótimo, você resolveu o meu problema e eu resolvo o teu. Aí você patenteava? Algumas coisas sim, outras não, e alguns produtos se tornaram produtos, outros já nem deu certo, mas enfim, aquele momento dava tiro para tudo quanto é lado para conseguir achar mais focado, nichado de certa forma. Patenteados, você tem quantos produtos? Hoje nós devemos ter aproximadamente umas 40 patentes, tá? Umas 40 patentes em andamento e coisa e tal, umas 10, 11 concedidas, não tenho de cabeça esses números. Que é uma necessidade, né? Muita gente tem ideia boa e deixa passar, né? Quando a gente para pensar assim, em termos de avanço tecnológico, posicionamento tecnológico, desculpa, as patentes elas são importantes, sabe? Elas são importantes porque elas mostram, de certa forma, um nível de maturidade e talvez de posicionamento.
Sim. estratégico. Então, quando você Tô para aqui, para não tô analisar de brincadeira. países, né? Você para analisar a China, 1.600.000 patentes por ano, Estados Unidos, 800 e poucas mil. Você pega o Brasil, é 25.000 patentes, sabe? Então, eu não vou fazer patente porque não adianta, não protege. Mas é uma forma, é como se fosse um artigo científico de uma empresa, tá? Sim. Com a diferença que ele te traz uma proteção. E aí, naquela época, nós acabamos fazendo isso, focando nisso também, aprendendo a redigir patentes. Hoje, as nossas patentes são todas redigidas internamente, né? Justamente para Tem que saber o que escrever, né? entender, para entender esse universo que lá fora é tão valorizado e aqui não era tanto. Isso também era uma pergunta. Por que lá fora eles valorizam tanto isso e nós não, sabe? Então, assim, se o país desenvolvido, que é referência no mundo em diversas áreas, que inúmeros prêmios Nobel consideram isso importante, puxa, nós temos que considerar também importante. Né? Então, Aprender são com essas, quem sabe, né? são essas questões que sempre alimentam essa possibilidade, assim, puxa, por que nós estamos sendo diferentes? Não com a ideia de ser somente iguais, mas por que a gente não pode crescer nisso também? E a gente começou a fazer patentes, e isso também trouxe notoriedade para a empresa, né? Reconhecimento por parte das universidades. Puxa, vocês também pesquisam, vocês também desenvolvem, inovam. Então, isso no momento de analisar o portfólio da empresa, isso tem valor também, né? Tá, para quem tem uma empresa e tem filial, seja na outra esquina, na outra cidade, no teu caso em outro país, como é que você toca a empresa lá? Qual é o grau de confiança? Quem é que te representa? E de quando em quando você vai lá? Me perdoe aqui por fazer um monte de pergunta de uma vez, mas você entendeu. Pode, não, é um excelente questionamento. Então, assim, por que os Estados Unidos? Né? Por que os Estados Unidos? Então, eu já dei uma pincelada por ser um dos países que mais geram business, né? Negócios e assim por diante. Então, é ainda o maior PIB do mundo. Então, o motivo de estar lá era esse, mas também pela facilidade de negócios. Então, hoje eu toco toda a empresa de lá por aqui, tudo. Online. Tem contador lá que faz tudo digital, banco, 100%. Eu não preciso estar lá para fazer nada, eu consigo gerenciar a empresa daqui, sabe? A gente tem uma pessoa que cuida lá do armazém, da logística e coisa e tal, mas todo o restante, o contador também é de lá, mas toda a administração... A parte material é de lá, né? É de lá, mas a administração é totalmente aqui, dá para fazer tudo por aqui. É tudo mais simples, tudo mais fácil, tudo mais prático. Assim, vou dar um exemplo. Não existe esse negócio de reconhecer firma, como a gente precisa fazer aqui. Ah, é? Né? Então, porque lá você tem fé Vamos evoluir pública. nessa área, vamos evoluir, vamos. Porque, tipo assim, nos Estados Unidos tem vários aspectos, né? Mas um deles é que tu tem fé pública. Né? Então, a tua palavra vale tanto quanto reconhecer firma. Se Então, você, se você pisar na assinar um bola- guardanapo, ele vale tanto quanto um contrato aqui reconhecido firma com 2 testemunhas. Não, e pegue um contrato daqui para ver o que tem ali, né? Então ele facilita muito os negócios, sabe? Então, a ideia deles é simplificar, né? E como eles acreditam, parte do pressuposto que todos fazem o certo até que se prove o contrário, diferente no Brasil, que todo mundo é errado até que se prove que você é certo. Na Constituição brasileira reza isso. O texto está correto, né? Mas na prática... Mas na prática não rola. Na prática não é bem assim. Que coisa, né? Então, A questão cultural pesa muito, né? Exato. Então, isso facilitou muito poder trabalhar lá e coisa e tal. Então, hoje nós temos a empresa lá, a empresa tem o armazém, vai para lá, entrega tudo. Então, agora o próximo passo é, de fato, começar a instalar uma operação lá um pouco mais ampliada, talvez com suporte técnico mais eu forte. perguntaria agora, e daqui para frente, o que vem aí? Olha, o mercado ele tá oscilando bastante, vocês devem ter acompanhado toda essa confusão que está acontecendo aí, não taxação, etc. Então gera insegurança, mas quem tem um propósito firme, firma o pé, né? Gera insegurança e gera eu diria assim, eu brinco que nós planejávamos a cada 2 anos, depois passamos para 1 ano, planejamento. Depois, a cada 6 meses, agora a gente planeja a cada 15 dias. Não consegue mais saber. O plano de trabalho tem que não se sabe mais o que vai ser o amanhã. Então, nós gastamos energia pensando, puxa, o que vai acontecer para
daqui para frente. Mas a ideia eu acredito que é isso, é manter firme no propósito, ajustar as velas se necessário. É, também os nossos clientes, falando de Estados Unidos, assim, tá um relacionamento muito bom com todos eles, puxa, eles entendem tudo que está acontecendo, então a gente está tentando se adequar, eles também, a esse momento, mas a ideia, enfim, é crescer cada vez mais lá fora, e tentar consolidar de fato a ODM como um player global, né, nessa área de inovação, principalmente nessa área odontológica. Ainda existem alguns caminhos a serem trilhados, alguns desafios a serem vencidos, principalmente na parte de certificações e assim por diante. Mas eu acredito que estamos no caminho aí para conseguir isso. Pois é. ODM, uma empresa de tecnologia voltada para equipamentos de validação de outros equipamentos, especialmente na área tecnológica, mas também na área da medicina. E Rafael, agora já nos encaminhando aqui para o final, o que é que você acha que moldou esse Rafael que está aqui na minha frente? Que é músico, que tem uma religião, que tem apego à família. É esse arcabouço assim que te dá a sustância para ter fôlego, para saber enfrentar os altos e baixos? Eu acredito que sim, Teles. Eu acredito que o ambiente ele ajuda muito a moldar as pessoas, né? Então, quando você... por isso que eu sempre digo assim para os jovens empreendedores. Se envolva na comunidade, se envolva no polo de inovação, movimente-se, participe de palestras, participe de podcasts, sabe? Esteja em movimento, esteja ouvindo as pessoas, conversando com o teu cliente, esteja presente, sabe? Que você sempre está aprendendo, sempre se moldando, sempre melhorando e assim por diante. Então, eu acredito que persistência é fundamental, perseverança e muito trabalho. Nada vem de graça, né? Hoje nós estamos com a era digital, com inteligência artificial. Agora a gente pensava assim, 5, 10 anos atrás, eu estava lá em 2019, eu estava no Vale do Silício, e olha só que interessante, Teles, no Vale do Silício, e aí falando sobre tecnologia lá com um palestrante, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim, porque a gente está falando sobre ideias, a capacidade humana de gerar ideias. E eu pedi para ele, tu acredita que no futuro uma máquina ou um computador vai conseguir gerar ideias? Aí ele disse assim, eu não acredito, eu tenho certeza disso. E olha só o que é a inteligência artificial hoje. Você vê... porque ela é um conjunto de ideias que acaba tendo a capacidade de fazer misturas, né? Exato, da onde que vem uma ideia? Eu converso contigo agora, tu me falou sobre o seu livro, mistura com a sua, o oratório misturou, e as ideias surgem dessa interação, desse choque de conhecimentos, de experiências que nos fazem refletir. E agora você pensa nisso a nível a gigabytes, terabytes. Infinito byte. Gente, assim, então, quando surgiu o chat GPT lá pro 2022, que nós ficamos sabendo, de fato, assim, o cara disse, gente, isso aqui os caras estavam falando lá atrás que ia dar certo, sabe? E hoje, quando você para pensar quantas inteligências artificiais tem para tudo, para imagem... E no caso de vocês, ferramentas bem-vindas. Nossa, com certeza, a gente acelera muito o desenvolvimento, a própria geração de ideias. Puxa, me dá uma ideia de como resolver isso aqui. Já lista. Puxa, então, será que... Junte com isso, mescla com aquilo. Então... E imagino que saber fazer as perguntas adequadas. Exatamente. O segredo não são nas respostas, o segredo são nas perguntas. Uma boa pergunta, seja na inteligência artificial, seja para pessoas, uma boa pergunta. Eu sempre digo assim, faça as perguntas certas e você obterá as respostas que você precisa. Bem, gente, depois dessa aula aí, eu quero ter outras oportunidades como essa e espero que você também tenha apreciado essa conversa aqui do nosso Podteles com o Rafael Patslav, da empresa ODM, que está no Brasil e está no mundo, nesse ambiente moderno, onde muito é permitido para quem tem ousadia e tem fundamento naquilo que propõe. E pelo que eu vi aqui, é exatamente o caso. Rafael, parabéns. Fico orgulhoso de ser teu vizinho, né? Ser amigo da tua família. Vai novamente um abraço ao seu pai, que é um cara que eu respeito muito. Ele já foi muito útil para mim também através das palavras, que talvez ele nem sabia, né? Mas assim, pelo jeito de ser da pessoa, ele transcende, né? E
Estou muito feliz com essa nossa conversa, espero que seja a primeira de outras tantas e que os seus sonhos, sua ousadia tenham portas abertas sempre para você fazer muito mais. E aqui, como diz o nosso Pode Teles, você é uma prova de que aqui você pode. Muito obrigado, Teles. Prazer estar aqui contigo, agradecer o convite. Espero que isso possa, de alguma forma, inspirar alguém que está nos vendo, nos ouvindo e Com certeza. a tornar esse Brasil cada dia melhor, a nossa região cada dia melhor. Eu acho que esse é trazer progresso e prosperidade é o objetivo da inovação do empreendedorismo. Então, quando a gente inova, quando a gente empreende, a gente traz progresso e prosperidade. Por isso, quando você põe uma empresa ao redor, desenvolve, né? Então, ela tem essa função social também. Então, agradeço imensamente, desejo muito sucesso a esse seu programa, parabenizo também pelo Pod Teles, é uma iniciativa muito bonita e tenho certeza que você fará a diferença para muitas pessoas. Muito obrigado, Teles. É com gente assim que eu quero somar, viu? E você está na minha lista. Rafa, muito obrigado. Um grande abraço. Odemi Tecnologia para o Mundo. Grande abraço e até o nosso próximo Pod Teles. Aqui você pode.